Se tivéssemos de tentar delinear as complexas sinergias que mantêm padrões de opressão e dano em grupos negros, diretos ou indiretos, desde o período da escravidão, podemos geralmente chegar a 4 fatores básicos de interseção: fatores econômicos, fatores históricos, fatores legais e fatores culturais. Fatores de interseção são fatores que se cruzam um com o outro. Mas tenha em mente que isso é, na verdade, uma sinergia. Fatores econômicos, históricos, culturais e jurídicos se combinam, se cruzam, num desdobramento dinâmico culminando no sistema de opressão que você vê hoje. Conforme discutido, as origens da divisão racial e preconceito nos Estados Unidos e pelo mundo realmente começaram com a construção legal de raça, servindo para justificar a escravidão existente sob pretexto de inferioridade negra. Isso, por sua vez, manifestou uma espécie de sistema de castas, onde a comunidade branca, especificamente a comunidade branca pobre, poderia sentir-se superior aos negros enquanto competiam por trabalho no período pós-escravidão, uma vez que a lei os considerava mais dignos que os negros. Não é difícil, apenas partindo desse contexto de influência cultural, entender como a transferência de preconceito de família para família e de comunidade para comunidade ocorreria ao longo das gerações à medida que o mito crescia. Além disso, muitas décadas de segregação legal durante Jim Crow agravaram ainda mais o problema devido à falta de integração em favor da superioridade branca e da força de trabalho preferencial branca. Quando você combina esses fatores culturais, que são consequências de fatores legais, que são consequentes de fatores econômicos, visualizando a trajetória combinada ao longo do tempo histórico, você começa a perceber a dinâmica sistêmica e seu poder. Mais criticamente, a principal razão pela qual a opressão negra sistêmica e o antagonismo racial continuam até hoje nos Estados Unidos, e à mesma medida no mundo em geral, é porque o motor que os criou e os impulsiona ainda está lá, funcionando. Como analogia, imagine um trem que simboliza o racismo norte-americano, construído no período da escravidão, posicionado nos trilhos. O combustível que mantém esse trem correndo é desigualdade socioeconômica. O trem pode ter viajado bem longe de suas origens, mas os mecanismos que o mantêm correndo permanecem. Isso é, mais uma vez, tão verdadeiro para relações sociais nos Estados Unidos quanto a outros países com histórias semelhantes. A influência econômica é central. Outra característica que destaca ainda mais o contexto econômico do preconceito moderno é como o sistema de poder nos Estados Unidos abraçou essa tensão para distrair de outros problemas sociais, como a própria pobreza. Se intencionado ou não, o antagonismo entre brancos e negros serve para preservar guerra de classes, com os ricos dominando os pobres, como observado anteriormente. Nas palavras de Martin Luther King a respeito da era pós-guerra civil, abre aspas, a segregação racial como forma de vida não surgiu como resultado natural do ódio entre as raças imediatamente após a guerra civil. Não existiam leis segregando as raças na época. A segregação das raças era realmente uma estratagema política empregada pelo sul dos Estados Unidos para manter as massas do sul divididas e a mão de obra do sul a mais barata das terras. Veja, foi uma coisa simples manter as pobres massas brancas trabalhando por salários de fome nos anos que seguiram a Guerra Civil. Ora, se o pobre fazendeiro branco ou o operário da fábrica ficasse insatisfeito com seu baixo salário, o dono da fazenda ou engenho apenas ameaçava demiti-lo e contratar ex-escravos negros e pagar-lhes ainda menos.
Assim, o nível salarial do Sul foi mantido quase que insuportavelmente baixo. Fecha aspas. Como é comum hoje, com xenofobia e preconceito de grupo versus grupo presentes não só nos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Manter os pobres lutando entre si para preservar o sistema de poder e os que estão no poder está sempre presente. Ao invés de enxergar as razões para desafiar o sistema de poder em si, buscando mudanças a nível superior para reduzir a destrutiva desigualdade econômica, essa percepção superficial cria medo de estranhos ou estrangeiros. Essa luta interna desvia a atenção das reais questões sistêmicas e estruturais. Isso não é apenas comum hoje em dia no geral. O presidente Donald Trump fez dessa tática parte de sua plataforma, com iniciativas xenófobas e grupo versus grupo, como construir muros, banir os muçulmanos e assim por diante. E eu faço uma parte aqui, eu deixo aberto para semelhanças adotadas pelo recém-ex-presidente brasileiro. Agora, voltando à relação jurídica. Ficou evidente o interesse em controlar a população negra à medida que as condições se distanciavam da escravidão. Na época das leis Jim Crow, no final do século XIX, a segregação servia esse meio, lacrando a sociedade negra em certas áreas, fadada à opressora pobreza e opressão política e econômica consistentes. Essas comunidades eram facilmente e rotineiramente vitimadas por um sistema judicial controlado por brancos que permitia aos negros muito poucos direitos verdadeiramente reconhecidos. Na época em que os ativistas conseguiram forçar o alívio da opressão legal direta, em meados do século XX, removendo todas as barreiras legais no papel, o dano sociológico causado já era substancial. Aqui se tem uma enorme população de minoria atingida pela pobreza, isolada em regiões pobres, com oportunidades econômicas limitadas. Não apenas a bagagem cultural de gerações de opressão branca persistiu, mas a comunidade negra também enfrentou desestabilização interna devido à falta de meios básicos. Na década de 70, houve forte indignação e desordem geral. Percebendo isso, um político paranoico do estabelecimento gravitou em torno de políticas para controlar ainda mais a comunidade negra. O chefe de gabinete do ex-presidente Richard Nixon, H.R. Alderman, observou em seu diário que Nixon tinha opiniões altamente racistas. Ele escreveu que Nixon, abre aspas, enfatizou que se tem que encarar o fato que o problema todo são os pretos. A chave é criar um sistema que reconheça isso, mas que não pareça fazê-lo. Fecha aspas. Nixon é famoso por iniciar a guerra às drogas em 1971, que acabou sendo escalada por Ronald Reagan na década de 80 e depois por Bill Clinton na década de 90. Resultando num aumento enorme e desproporcional de prisões de negros e encarceramento geral de minorias de classes mais baixas. A maioria de pesquisadores sérios hoje é pressionada, é obrigada a ver as origens da guerra às drogas americana como algo além de uma guerra, secretamente enraizada na política que lutava contra a comunidade negra, a classe baixa e a juventude subversiva da contracultura em geral. Isso não quer dizer que a guerra às drogas foi inteiramente deliberada em seus alvos, mas é fácil ver como os formuladores das políticas, os legisladores, podiam encontrar maneiras de justificar tais ações de formas eufemísticas, com o pensamento de controle social e opressão sistêmica claramente em suas mentes. Em suma, o sistema legal se transformou de opressão racial direta para mais indireta, visando resultados da desigualdade socioeconômica histórica e atual, ao invés de qualquer grupo específico. Entre as leis draconianas de drogas e os efeitos da desestabilização da pobreza e privação na comunidade negra, a aplicação da lei podia facilmente cumprir suas cotas de prisão.
O perfil racial não precisa ser política policial, quando tudo o que certos policiais enxergam diariamente, eles veem diariamente, são crimes de minoria. Eles foram condicionados pela experiência superficial a associar negros ao comportamento criminoso. Essa associação pode ser em grande parte inconsciente, da mesma forma que a comunidade branca cresceu associando o jovem negro ao crime, devido a décadas de retratos tendenciosos na mídia de notícias. Eu me lembro disso em primeira mão, ainda criança, assistindo telejornais nos anos 90, com a imagem repetida do jovem negro sendo preso, drogado ou atrás das grades. Na verdade, eu concluiria hoje que a entidade mais estigmatizada e vulnerável nos Estados Unidos é o jovem negro, fruto desse processo sistêmico de racismo. E eu faço uma parte aqui, peço que pensem sobre o jovem negro brasileiro. Parte 3. Soluções. Como deve ficar claro, dada a complexidade do que foi discutido, acabar com preconceito de grupo e os vários níveis de racismo sistêmico e violência estrutural que vemos especificamente na sociedade dos Estados Unidos, a qual se espalhou pelo mundo em diversos graus, não vai acontecer da noite para o dia, nem vai acontecer por meios de apelos à moralidade, vergonha social ou chavões ativistas. Na minha experiência, 99% dos que denunciam a existência de racismo e intolerância parecem ter apenas duas ferramentas. A primeira sendo a expressão de protesto público sobre as ocorrências, como brutalidade policial desproporcional contínua contra os negros. A segunda sendo demandas legais vagas, supondo que algum tipo de ameaça punitiva contra aqueles potenciais futuros perpetradores terá um efeito relevante. Na realidade, como deve ser entendido agora, não se pode resolver um problema sistêmico sem primeiro compreender a natureza das forças sistêmicas, de onde vieram e como são perpetradas. Com essas forças sistêmicas consideradas, surgem duas abordagens principais. Primeira, a história conforme explicada precisa ser entendida pela população em geral. Embora tal educação não vá mudar instantaneamente as mentes tendenciosas, especialmente porque muito do preconceito que vemos é reacionário e subconsciente. Porém, entendimento por educação ainda é crítico. As escolas devem ensinar isso em grande detalhe aos alunos em tenra idade, desde a tenra idade, enquanto instituições como a polícia devem ser constantemente lembradas disso. Como Marshall McLuhan afirmou uma vez, não existe absolutamente nenhuma inevitabilidade desde que haja vontade de contemplar o que está acontecendo. E em segundo lugar, e de forma muito mais crítica, pobreza e desigualdade econômica devem acabar. Conforme observado, esse é o motor do medo e dominação que mantém o fanatismo vivo mais do que qualquer outra força. Classismo é a mãe do racismo. Enquanto tivermos uma sociedade degoladora que força as pessoas a competirem entre si para sobreviver sem igualdade de condições, visto que a sociedade permanece estruturalmente manipulada em favor dos ricos enquanto os pobres continuam a sofrer, nunca se verá as características racistas da sociedade moderna realmente desaparecerem, nem se verá uma redução viável na brutalidade policial tão cedo. Martin Luther King era bem ciente disso e deixou clara sua posição em seu último livro, Aonde Iremos a Partir Daqui? Caos ou Comunidade? Ele escreveu, abre aspas, percorremos um longo caminho em nossa compreensão da motivação humana e da operação cega de nosso sistema econômico. Agora, percebemos que os deslocamentos no funcionamento do mercado de nossa economia e prevalência da discriminação empurram as pessoas para a ociosidade e as prendem em desemprego constante ou frequente contra sua vontade.
Os pobres são menos frequentemente dispensados de nossa consciência hoje, sendo considerados inferiores e incompetentes. Também sabemos que não importa quão dinamicamente a economia se desenvolva e se expanda, ela não elimina toda a pobreza. Fecha aspas. Sua solução foi direta. Uma vez que o sistema de mercado se desdobrará, como o faz, perpetuando sua principal característica de desigualdade econômica, a abordagem mais simples é instalar uma renda universal mínima garantida para combatê-la. Ele declarou, abre aspas, agora estou convencido de que a abordagem mais simples provará ser a mais eficaz. A solução para a pobreza é aboli-la diretamente por uma medida agora amplamente discutida, a renda garantida. Fecha aspas. Renda mínima garantida universal significa que cada cidadão é pago para viver, sem necessidade de emprego. Qualquer que seja a linha da pobreza, cada pessoa recebe essa renda diretamente, acabando assim com a pobreza. Embora a solução de King não fosse sistêmica, no sentido de buscar mudar os mecanismos reais de criação de pobreza em si, sua compreensão das consequências da pobreza certamente era. UBI, Universal Basic Income, ou RBU, Renda Básica Universal, seria, de fato, um bom passo, mas é só isso que é. Enquanto pobreza e desigualdade socioeconômica são características indiscutíveis do capitalismo, o abuso ambiental também o é, dada a destruição contínua do habitat devido às forças do mercado, uma vez que a economia global inteira depende de crescimento para manter e criar empregos. Renda universal garantida não será suficiente a longo prazo. Há de se ter uma revisão completa de como funciona a economia. Fique tranquilo. Conforme mostrado na figura 5b, tirada do livro The New Human Rights Movement, de Peter Joseph, se o habitat continuar a declinar, racismo, chauvinismo e toda uma série de preconceitos de grupo versus grupo voltarão à medida que as pessoas ficarem mais assustadas. É desnecessário dizer que se há algo que podemos atribuir à nossa natureza como seres humanos, é o interesse em sobreviver. E temos feras dentro de nós o tempo todo, esperando para serem provocadas. O truque é não criar a pré-condição que deixa essas feras soltas, inspirando guerra, insurreição civil e assim por diante. Portanto, é imperativo ir mais a fundo no interesse necessário para mudar os resultados de nossa sociedade. E isso significa mudança estrutural total, removendo pré-condições sociológicas que continuam a gerar desordem social que vemos avançar hoje. Essa mudança deve realizar duas coisas. 1. Acabar com mecanismos que estão criando desigualdades socioeconômicas cáusticas e pobreza. 2. Acabar com os mecanismos que limitam a capacidade da humanidade estar em equilíbrio homeostático, harmônico com o habitat. É frustrante apontar que muitos chamariam tais ideias de utópicas. Bom, utópico ou não, a trajetória é clara. Se não fizermos tais mudanças, as trajetórias negativas atuais, tanto ambiental quanto socialmente, só irão piorar daqui para frente. E isso conclui a leitura da tradução do artigo. Espero que seja informativo. Bom dia. Feliz Ano Novo.